Fala galera, beleza? Aqui é o professor Bruno Marques, sou professor de discursiva do Você Concursado e analista do TCDF. Nessa aula aqui, a gente vai falar em como montar um recurso para a prova discursiva da Banca Sebrasp. Eu decidi nessa aula aqui compartilhar com você a experiência que eu adquiri coordenando a equipe de recursos do Você Concursado, né, e tendo acesso aí a mais de centenas de provas discursivas reais da Banca Sebrasp, né? Com base nesse contato, né, coordenando a equipe para poder elaborar o recurso, eu identifiquei algumas estratégias para você fazer um bom recurso. E é essas estratégias que eu vou compartilhar com você. Meu objetivo aqui é fazer com que você, que talvez não possa contratar um serviço de recurso individual ou contratar um site para fazer o recurso para você, que você não saia prejudicado, que você saiba fazer um recurso adequado para conseguir majorar a sua nota também, beleza? E a primeira pergunta que surge quando você está falando de recurso é: vale a pena entrar com recurso contra a discursiva da Banca Sebrasp? E eu vou te trazer 3 motivos, tá? Colocar aqui para você, ó, 3 motivos. O primeiro motivo é que a banca não tira ponto. O segundo motivo é que os examinadores erram na correção. E o terceiro motivo é que a Banca Sebrasp costuma catar de 5% a 25% dos recursos, tá? Então, se a banca não tira pontos, se os examinadores erram e se a banca costuma acatar o erro e conceder uma majoração para os candidatos, então vale muito a pena entrar com recurso. O pior que vai acontecer é a banca indeferir o seu recurso e você continuar com a nota que você já está. Né? E você vai perguntar assim: Bruno, mas por que a banca não tira pontos? É simples, é porque a banca ela tem um cronograma de aplicação do concurso. Né? Então ela tem ali a fase de aplicação da prova, depois ela tem um recurso, depois ela tem que liberar o resultado final. Se ela vem nesse meio período, faz o recurso, aí na hora do recurso ela diminui a nota do candidato, ela vai ter que abrir um novo prazo para recurso. E aí, se ela abre um novo prazo para recurso, ela tem que alterar o cronograma inteiro do concurso, né? Vai ter um custo mais alto para isso, ainda vai abrir margem para que o candidato entre na justiça, enfim. Então, não vale a pena para a banca tirar pontos do candidato. Então, o que ela faz se tiver de acordo, ela vai e concede os pontos. Se não, ela mantém os pontos que o candidato já tem. Então, assim, se você não vai perder nada, eu acho que vale a pena você fazer o recurso, beleza? Show de bola. Agora, deixa eu te mostrar aqui para você pessoas que fizeram recursos, né? No caso aqui foram feitas com o pessoal do Você Concursado e que conseguiram algumas majorações. Dá uma olhada nesse depoimento aqui, ó. Professor Bruno Marques e o Washington. É um enorme prazer que lhe escrevo. Graças aos recursos elaborados por vocês, eu ganhei 5,17 pontos nas discursivas, cujo total era 40. Isso representa 12,9% do total da prova. Minha nota era 30,60 e foi para 35,77. Se não foi o maior, deve ter sido um dos maiores ganhos, né, no concurso que ele fez. Graças aos recursos, eu saí da posição 12, de 12 vagas, e subi para a terceira colocação, terceiro lugar. Estou extasiado. Pois é, faz um tempo que venho estudando e colecionando quase vitórias. Estava cansado de ser cadastro de reserva. Hoje saiu o resultado final e confirmou o meu terceiro lugar. Então esse aqui é o depoimento de um dos alunos e que talvez represente muito de vocês, né? Candidatos aí que estão tentando fazer um concurso, aí vai chegando perto ali, fica no cadastro de reserva, mas aí sempre fica longe das vagas ou fica longe ali da convocação, acaba não sendo chamado e tem que continuar aquele negócio de estudo. Então, às vezes o recurso era a pontuação que estava faltando ali para você poder entrar na lista de convocados do concurso, né? Deixa eu trazer outro exemplo aqui, ó. Recurso elaborado pelo professor Marcelo, da equipe do Você Concursado também. Já é a segunda vez que contrata o serviço do Você Concursado. Os 2 concursos eram de âmbito federal e extremamente competitivos. No primeiro estava sendo eliminada, mas graças à ajuda dessa equipe voltei para o jogo. O segundo foi o concurso da PF. Ganhei 1 ponto e subi 7 posições. Levando em consideração as etapas subsequentes do certame, não tenho dúvida de que essa majoração na nota me colocará dentro das vagas. Obrigada, não há preço que pague a realização de um sonho. Então, às vezes as pessoas vão fazer um recurso, contrata ali o recurso, acha que até o preço é caro e tudo, mas se for comparar o tempo que a pessoa ganha, né, depois de não ter que ficar estudando ainda para concurso, de ser convocado, às vezes o primeiro salário da pessoa já é, sei lá, 5, 10 vezes mais alto do que o valor que ela paga no concurso. Então, quando se fala de concurso, vale a pena, tá? Então, sempre vale a pena você fazer esse recurso para poder tentar majorar a sua nota. E a gente sabe que qualquer ponto a mais que você ganha, né, principalmente nos concursos com mais demanda, com mais candidatos, qualquer ponto que você ganha
você consegue subir ali uma quantidade grande de colocações na classificação final do concurso. Inclusive, eu sou um exemplo vivo disso, porque eu já consegui também majorações em recursos, né, que me colocaram ali dentro das vagas, né? Fiz um concurso do TCU para técnico, e eu estava fora das vagas, né? Tava lá, eram 22 vagas, eu estava fora, eu estava lá em 25, 26. Aí eu entrei com recurso, consegui a majoração, a maior majoração do concurso, inclusive, e aí eu fui para dentro das vagas, né? Garanti ali que ia ser convocado. Ah, lógico, se eu não tivesse entrado com recurso, talvez eu teria sido chamado, muita gente foi chamada e tal, mas é bom, né? Aquela sensação de, caramba, consegui passar dentro das vagas, agora está garantido, realmente. Eu não preciso contar com a boa vontade do órgão, eu estou garantido nesse cargo, né? Então, essa sensação é muito boa, por isso que eu sempre reforço que vale a pena entrar com recurso, beleza? Então, vamos lá, vamos falar sobre recurso. Agora eu vou mostrar para você como é que faz um recurso e, para isso, eu vou explicar um pouco de como é que funciona o processo de recurso da Banca Sebrasp. Vamos nessa? Então, presta atenção aí, vamos lá. Primeira etapa é a aplicação da prova discursiva. A banca aplica a prova discursiva e depois ela libera o padrão preliminar de resposta. Quando ela libera esse padrão preliminar de resposta, ela abre prazo para o recurso contra o resultado preliminar, contra o padrão de resposta preliminar da prova. Então, ela pega o padrão de resposta, né, e libera lá para o candidato para ele poder entrar com recurso contra aqueles critérios ali estabelecidos no padrão de resposta. Aí depois a banca corrige a prova do candidato e libera o resultado preliminar da prova discursiva. Então aqui ele já corrigiu e libera as notas que ela concedeu para os candidatos. Quando ela libera as notas, ela abre um prazo para que o candidato entre com recurso, né, aí contra o resultado da prova discursiva. Depois disso, ela vai analisar os recursos e colocar o resultado final da prova discursiva. Nesse ponto aqui não cabe mais recurso nenhum administrativo. Caso o candidato queira recorrer de alguma coisa, tem que entrar na via judicial. Então, a gente viu aqui que tem dois tipos de recurso. O primeiro e o segundo recurso. Então, esse é o processo da banca, né, que segue aquele cronograma da Banca Sebrasp. Agora, você precisa entender o processo de correção da Banca Sebrasp. A banca, ela libera aqui, quando ela vai elaborar um tema, ela monta o enunciado, tá? E libera para o candidato lá no dia da prova, é o enunciado da sua prova discursiva. O enunciado normalmente vem com tópicos, tá? Tópicos são aqueles pontos que vem expresso ali, que é onde a banca pede para o candidato discorrer a respeito de algum determinado assunto, tá? Então tá aqui os tópicos. Aí, junto com isso aqui, ela monta também um padrão de respostas, tá? Então ela vai pegar esse enunciado e montar um padrão de resposta, é como se fosse um espelho ali em que a banca ela vai utilizar, vai encaminhar para os examinadores e os examinadores vão usar aquilo como padrão para corrigir a prova discursiva do candidato. Então é isso que acontece aqui na próxima etapa. A banca, com base nesses padrões de respostas, que são compostos por conceitos, a gente vai falar muito sobre esses conceitos aqui, tá? Ele vai corrigir a prova do candidato e verificar se a resposta do candidato ao tópico 1 aqui atendeu esse conceito, se atendeu esse conceito e se atendeu esse conceito. Então esse é o processo de correção da Banca Sebrasp. Bruno, tem como dar um exemplo aí do enunciado no padrão de resposta? Tem sim. Eu vou entrei aqui na biblioteca discursiva e tirei um enunciado. Você pode ir na Banca Sebrasp, né, e procurar o enunciado e o padrão de resposta lá, ou pode acessar a biblioteca de discursivos, né, em que você consegue também encontrar ali o padrão de resposta com um enunciado da questão para você analisar, fica até mais bonitinho do que no próprio site da banca. Deixa eu te mostrar aqui. Então, um enunciado da Banca Sebrasp, né, retirei lá da biblioteca de discursivos. Ele tem aqui o texto motivador, tem o comando da questão e aqui, ó, vem os tópicos. Então, no enunciado vem esse tópico. Nesse caso aqui eram dois tópicos, tópico 1 e tópico 2. O tópico ele pode vir destacado assim do comando da questão, ele pode vir junto com o comando da questão, poderia seguir aqui. Na maioria das vezes ele vem com o valor pré-definido, tá vendo? Mas às vezes pode acontecer de não seguir essa estrutura, tá? Aí a gente entra em outro assunto aqui de enunciado e tal, mas é só para você identificar isso aqui, tá? Você vai identificar esses tópicos. Se não tiver no enunciado, vão estar lá no padrão de resposta. E como é que é o padrão de resposta? O padrão de resposta ele vem assim, ó, tá? O padrão de resposta ele vem tópico 1, ó, e tópico 2. No tópico 1 ele vai falar o que espera do candidato a respeito daquela resposta e vai trazer aqui os conceitos, tá?
os conceitos, ó, 0, 1, 2, 3. Às vezes tem conceito 4, 5, mas em regra normalmente são 3 conceitos. E aqui é a mesma coisa, ela traz mais ou menos o que ela espera de resposta para aquela questão e depois ela vem aqui e coloca os conceitos, beleza? Então, o padrão de resposta é o enunciado. É assim, vem os tópicos e no padrão de resposta ele vem com a resposta a cada um dos tópicos, trazendo esses conceitos aqui, beleza? Então, para poder montar um recurso contra o padrão de resposta preliminar, aquele primeiro tipo de recurso, é preciso entender as características principais desse recurso, que são, primeiro, ele tem por objetivo aproximar o padrão de resposta à prova do candidato, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui rapidinho, deixa eu voltar aqui. Tá vendo esses conceitos aqui? Eles vão ser utilizados para poder corrigir a sua prova, tá? Então, o examinador ele vai ter que olhar aqueles conceitos e ver se aquilo dali está na sua redação. E aí que vem um recurso. Ó, você no dia da prova, você escreveu lá, você escreveu que A é igual a B, beleza? A é igual a B. Aí, no padrão de resposta, está escrito que A é igual a C, tá? O que acontece? Se for desse jeito o padrão definitivo, a banca vai olhar lá no padrão de resposta. A é igual a C. Vai ver que você colocou que A é igual a B, então sua resposta está errada. Então você não vai ganhar pontos ali. Agora, se você entra com recurso e fala para a banca o seguinte, ó banca, tem um doutrinador aqui, ou tem uma lei que diz que A é igual a B, tá? Então essa informação de que A é igual a B, ela tem que constar no seu padrão como certa. Aí a banca vai lá e insere A é igual a B e A é igual a C, né? Então ela coloca as duas opções, ou tira que é igual a C e deixa só B, né? Então aí quando ela for corrigir vai estar lá A é igual a B no padrão de resposta, A é igual a B na sua resposta, nota máxima. Então esse é o objetivo desse recurso. Então, por isso que eu digo aqui, ó, que tem por objetivo aproximar o padrão de resposta à prova do candidato. Tá? Então, para que você possa fazer esse recurso, é importante que o candidato leve o rascunho da prova discursiva para casa, né? Com o rascunho da sua prova discursiva vai ficar mais fácil de você elaborar esse recurso. Se você não levou, né, você já está numa fase depois, você deixou a prova discursiva lá, não trouxe para casa, não tem problema, porque normalmente o prazo entre a aplicação da prova e o padrão de resposta preliminar, esse recurso do padrão de resposta preliminar, é de 2 dias, 1 dia, então assim, é muito pouco tempo, você ainda vai lembrar mais ou menos o que você escreveu e é importante que você lembre para você montar esse recurso aqui. Isso aqui é fundamental porque vai aproximar justamente o padrão de resposta da sua redação. Depois, ele deve, ó, colocar aqui para você, ele deve ser elaborado na liberação do padrão de resposta preliminar. Então, quando a banca aplica a prova, 2 dias depois, libera o padrão de resposta preliminar, ela vai abrir um prazo curtíssimo, de 1 dia, 2 dias, para que você faça esse recurso. Então, você vai fazer o recurso mesmo sem saber se sua redação vai ser corrigida, qual vai ser sua nota na discursiva. Você vai ter que fazer esse recurso antes, beleza? Depois, é bom que ele contenha uma referência técnica. O que é uma referência técnica? É para você dizer o seguinte, ó, banca, A é igual a B, com base na lei, com base na doutrina, com base nesse artigo, com base nesse estudo. Então você vai ter que fundamentar a sua resposta para que o examinador ele tenha tranquilidade e confiança de inserir aquilo no padrão de resposta dele. Ó, essa informação que ele trouxe aqui realmente estava lá na Constituição Federal, estava lá naquele livro de fulano de tal, então realmente é uma informação verdadeira, vou incluir aqui no meu padrão. Então, uma das características desse recurso preliminar da prova discursiva é que você apresente uma referência técnica, tá? Outra característica é que não precisa ser longo, basta que seja claro e objetivo, tá? Isso quer dizer o quê? Que às vezes a pessoa ela quer fazer um recurso muito grande, cara, facilita a vida do examinador, bicho. Ele vai ter um monte de redação para corrigir, ele tem um monte de coisa para fazer, tá? E aí você pega e faz um recurso de 2, 3, 4 páginas para o cara ler. Ele não vai ler, não tá nem aí. Ele já pesquisou sobre o assunto, ele não vai querer ler. Então, seja bem objetivo. Mostra para ele exatamente o que você quer e apresenta a fundamentação para ele, sem ficar dando muita volta, sem ficar enrolando demais, beleza? Vamos lá, vou trazer aqui uma característica e a estrutura desse recurso. Então, ó, contra o recurso, ó, recurso contra o padrão preliminar de resposta. Recurso contra o padrão de resposta preliminar, eita, trava-língua, né? Tá bem aqui. Então a gente vai, o objetivo é comparar, pegar o que está no enunciado
e verificar se está no padrão de resposta, né, e o candidato vai comparar com a redação dele para ver se atende. Então, as informações que você tem disponível para poder recorrer é o enunciado e o padrão de resposta. Acontece muitas vezes do enunciado pedir uma coisa e o padrão de resposta vir com outra coisa, nada a ver. Né? E aí, nesse caso, você também pode falar o seguinte, ó, examinador, no enunciado lá, você pediu isso. Como é que você está exigindo outra coisa aqui no padrão de resposta? Não, se pediu isso, você tem que exigir isso, só isso, né? Porque é o que está pedindo no enunciado. Isso também é uma forma de recorrer, tá? Aí, como é que você vai fazer? Deixa eu trazer uma estrutura aqui para você fazer esse recurso, tá? Você vai dividir esse recurso em 4 partes. Primeiro é o objetivo do recurso. Qual é o objetivo que você quer alcançar com esse recurso? Aí você vai escrever assim, ó, solicita-se a inclusão ou a exclusão do ponto 1 no padrão de resposta, por exemplo. Né? Então, eu quero que você insira essa informação no padrão de resposta ou eu quero que você tire essa informação do padrão de resposta. Beleza? Esse é o primeiro parágrafo, é o que você já vai deixar claro para o examinador o que você quer. Aí depois você vai fundamental. O enunciado solicita que o candidato responda ao seguinte tópico. Aí você vai dizer o que o enunciado de fato pediu. Segundo a doutrina, lei, etc., o ponto 1 é, ou no caso de exclusão, não é uma resposta possível. Tá? Então você vai fundamentar aqui e dizer que é uma resposta, então deve ser incluído, ou que não é uma resposta, então deve ser excluído. Depois você vem e reforça isso. Então, solicita-se a inclusão ou exclusão do ponto 1 no padrão de resposta. Tá? Então você reforça isso aqui. Ó. Você disse lá no início, você reforça aqui. Só que você não para por aí. Você vai inserir esse parágrafo que é o mais importante, que é aqui a sugestão de redação. Ó. Em decorrência disso, sugere-se que o conceito X, aí é o conceito 1, conceito 2, conceito 3, seja alterado para... Aí você vai trazer a sugestão de redação. E nessa sugestão de redação, você vai pegar o conceito lá e adaptar aquele conceito que a banca colocou no padrão de resposta para atender a sua necessidade, as suas expectativas. Tá? Então, esse é um parágrafo fundamental, porque às vezes você pede para incluir ou excluir uma informação, o examinador inclui ou exclui, mas não mexe nos conceitos. E aí, quando o examinador vai corrigir, ele vai só direto nos conceitos e acaba não considerando aquilo como válido. Aí você tem que entrar com recurso depois, é mais complicado. Então, é interessante que você peça para incluir ou excluir alguma informação e apresente ali já uma sugestão de redação para aquilo. Tá? E, por fim, trazer a referência. Você não fez a referência técnica aqui? Fez? Então, você vai e cita a referência aqui no final do seu recurso para poder embasar melhor a sua solicitação. Então, esse é o recurso contra o padrão de resposta preliminar. E é interessante que a banca, tá, ela coloca no edital dos concursos dela o seguinte, ó, se houver alteração por força de impugnação do padrão preliminar de resposta da prova discursiva, essa alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. Isso aqui é semelhante à prova objetiva. Se a banca publica o gabarito preliminar, aí o candidato interpõe um recurso, a banca anula aquele item da objetiva, essa anulação ela se aplica para todos os candidatos, não é só para o candidato que recorreu. Quanto ao padrão de resposta preliminar é a mesma coisa. Por quê? Porque se ela vai alterar o padrão de resposta preliminar, aquele padrão de resposta preliminar alterado, né, que é o definitivo, ele que vai ser usado para poder corrigir as redações. Então, todas as redações vão passar a ser corrigidas com base nesse padrão de resposta preliminar. Então, depois que passou essa fase de padrão de resposta preliminar, a gente está travando a língua. Padrão de resposta preliminar, você vai para a outra fase, que já é o padrão de resposta contra o resultado da prova discursiva. Né? E aí, olha que interessante aqui, deixa eu mostrar para vocês. E aí, nessa fase, que é o recurso contra o resultado da prova discursiva, que aí só os candidatos que conseguiram lá a nota para poder ter a redação corrigida vão saber a nota, né? A banca traz o seguinte, ó. No recurso contra o resultado provisório da prova discursiva, que é esse aqui, tá? É vedado ao candidato novamente impugnar em tese o padrão de resposta, estando limitado à correção de sua resposta de acordo com o padrão definitivo. Então aqui, ó, depois de analisar os recursos e tal, a banca montou o padrão definitivo, tá? Com base nesse padrão definitivo que ela vai corrigir as provas e liberar o resultado preliminar da discursiva, o resultado provisório da discursiva. Faz sentido, por quê? Porque é o seguinte, ora, se a banca
já abriu o prazo para o candidato recorrer do padrão de resposta preliminar, certo? Fez o definitivo. Aí na fase lá de recurso contra o resultado provisório, o candidato quer questionar de novo o que está no padrão? Não, não dá, já passou essa fase. Agora é só questionar a sua prova, se está atendendo esse padrão definitivo ou não. Então, já não pode mais questionar o padrão preliminar. Isso aqui é um ponto crucial, porque eu já vi muita gente fazendo isso, inclusive alguns professores, fazendo recurso como? Colocando no recurso, falando assim, ó, não concorre, tal critério utilizado no padrão de resposta definitivo não está de acordo com a lei, então deve ser desconsiderado para fins de nota, tal. Essa fundamentação não se aplica mais agora. Ela se aplicava lá atrás. Agora não, agora é o seguinte, ó, o padrão de resposta diz isso, minha redação diz isso. Então eu preciso ganhar nota porque eu disse o que o padrão de resposta trouxe. É só isso, beleza? Vamos detalhar agora esse recurso aqui contra o resultado da prova discursiva, que talvez seja aí o que você esteja procurando, beleza? Então vamos lá. O recurso contra o resultado da prova discursiva, ele vai considerar o quê? Um comparativo entre o padrão de resposta definitivo e a sua folha de resposta, a folha de resposta do candidato. Isso aqui é liberado pela banca, tá? No momento que é liberado o resultado provisório da prova. Então, você vai ter que comparar isso aqui, a sua resposta ao tópico com os conceitos, sua resposta aos tópicos com os conceitos, a sua resposta aos tópicos com os conceitos. E quando você entende isso aqui, você até muda a forma de estudar para discursivo. Inclusive nos treinamentos de discursiva que eu tenho lá no Você Concursado, para a banca Sebrasp, o foco é nisso aqui. Cara, se o objetivo é atender ao padrão de resposta, então qual a estratégia que eu utilizo para poder apresentar essa informação de forma mais clara, a fim de que o examinador me dê uma nota mais alta, né? Então, a estratégia muda um pouco quando você conhece esse lado aqui da redação, beleza? Então, o objetivo é comparar os dois. E para poder recorrer, você vai precisar passar por 3 etapas. Primeiro, é entender o cálculo da nota, que é fundamental, muita gente não sabe isso aqui, tá? Você vai ficar sabendo agorinha. Depois, ver como é que é a estrutura de um recurso e, por fim, os cuidados necessários para que seu recurso fique massa e que não seja indeferido pela banca preliminarmente, tá? Porque tem algumas regras que, se você não cumprir, a banca nem lê seu recurso, ela já indefere de uma vez e aí acabou, né? Já era, você não vai ter majoração da nota, beleza? Então vamos lá, vamos entender primeiro o cálculo da nota, tá? Parece complexo, mas não é, muita gente acaba se perdendo com isso aqui. Primeiro, tá aqui, ó. Vamos pegar um exemplo, que é esse exemplo aqui de um tópico de um enunciado, tá? Então, quando a gente pega aqui, a gente faz o seguinte, a gente vai olhar a pontuação que está aqui, tá? Então, a pontuação do tópico. E aí vai ver a quantidade de tópicos. São 3 tópicos, certo? Então, se são 3 tópicos, como que a banca vai dividir a nota? Ela vai colocar aqui nota 0, para quem tirar conceito 0, e nota 9,5 pontos para quem tirar conceito 3, né? Então, o conceito mínimo e o conceito máximo. E aqui, né, nesses outros conceitos, ora, aqui a banca vai dar 1/3 da nota, aqui a banca vai dar 2/3 da nota, e aqui, no caso, né, 3/3 da nota, que é a nota máxima. Então, é exatamente assim que a banca vai distribuir sua nota. Só que pode acontecer, tá, da banca, às vezes, criar 2 conceitos aqui e ver que o candidato, ele tirou uma nota maior do que esse conceito, mas ele não atende o conceito 2. Então, ele não é enquadrado nem no conceito 1, nem no conceito 2. Então, é o que a gente chama de conceito 1,5. É um conceito intermediário. E aí, então, a banca ela vai poder dar uma nota aqui nesse conceito intermediário, tá? Que é isso aqui. Fazendo os cálculos aqui para você, seria mais ou menos o seguinte. Se o candidato tirou conceito 0, a nota dele é 0. Se ele tirou conceito intermediário entre 0 e 1, a nota dele vai ser 1,58. Se ele tirou conceito 1, a nota vai ser 3,17 e assim por diante. Então, até chegar aos 9,5 pontos. E por que isso é importante? Tá? Presta atenção. Espera aí. Puxar aqui para você de novo. Já está chegando quase meia hora de aula, então presta muita atenção nisso aqui. Muita atenção. Porque isso aqui é a informação mais importante que você vai receber hoje a respeito de recurso. Presta atenção. Se o candidato vai recorrer da nota e a nota dele é 6,33, está lá no espelho de correção 6,33, qual vai ser a nota que ele pode pedir para majorar? Ele pode pedir para majorar para 7,92 ou
para 9,5. Ele não pode pedir uma majoração para 7 pontos. Por quê? Porque 7 pontos não atende aos conceitos. Ele não pode pedir para o candidato, para o examinador, se ele tirar aqui 7,92, ele não pode falar assim para o examinador. Examinador, eu sei que eu não respondi de forma completa, mas eu acho que eu mereço nota 8,5. Não existe nota 8,5 no esquema de conceito da banca. Então, ou você pede a nota máxima, que é 9,5, e aí você tem que fundamentar que você merece a nota máxima, ou você não pede nada. Mas não adianta pedir 8,5, porque não existe esse conceito. Você está vendo que isso aqui está diretamente ligado com a sua argumentação? Porque às vezes a pessoa ela quer majorar a nota, mas ela sabe que não respondeu a nota não tirou a nota máxima, não tem como tirar a nota máxima. Mas ainda assim ela vai lá e faz um recurso pedindo para aumentar a nota com um critério totalmente subjetivo. E aí a banca vai olhar e falar, cara, não tem como, né? Eu dou nota com conceito. Isso aí não se encaixa nos conceitos, tá? Deixa eu trazer um caso mais prático aqui, porque aí vai ser do jeito que você vai receber sua nota aí. Vai estar aqui, ó, aspectos macroestruturais, né? Aí a banca vai trazer aqui quesito 1, quesito 2, e aí aqui as notas dos tópicos, ó. 2.1, 2.2 e 2.3, tá? Tá aqui. A nota máxima para os tópicos é 30, 35 e 30. Tá? Então, quando a gente for analisar aqui o quesito 2.1, né, que é esse 30, e o 2.2, quais vão ser as notas possíveis? Conceito 0 vai ser 5, conceito 1, 10, 15, 20, 25 ou 30. Essas são as notas possíveis para o candidato receber. Dá uma olhada, ó, 15 e 25. Então, a gente sabe, quando pega esse espelho de correção aqui, que o candidato ele tirou 15. Então, o conceito foi 1,5. Então aqui, opa, aqui como está 1,5 eu posso tentar conseguir o conceito 2 ou o conceito 2,5, tá? Então eu já sei qual é a estratégia do meu recurso. Aqui, ó, ele tirou 25, tá? O 25 é o conceito, ó, 2,5, tá? Se é o conceito 2,5, ele só pode pedir a nota máxima. Então a argumentação dele para majorar essa nota vai ser pedir a nota máxima, vai ser mostrar que atendeu ao conceito máximo da questão, beleza? Então isso aqui interfere diretamente na estratégia. E no conceito 2.2, ora, valia 35 pontos, né? Então, ó, se valia 35 pontos, as notas possíveis são 5,83, 11,67, 17 e tal. É isso aqui. A nota dele foi 11,67. Então ele tirou conceito 1, tá? Tirou conceito 1. Se ele tirou conceito 1, quando ele for recorrer, ele vai tentar ver qual é a melhor estratégia, se é pedir um conceito 2 ou se é pedir um conceito 1,5, por exemplo. Né? Fala assim, apesar de não ter atendido ao conceito 2, né, a minha redação é melhor do que o conceito 1, então caberia a aplicação de um conceito intermediário e a majoração da nota para, aí eu venho aqui na tabela, olha qual é a nota, para 17,5 pontos. Beleza? Essa é a estratégia do recurso. Tá? E Bruno, e quanto a essa questão da apresentação aqui? A apresentação, normalmente, tá? A banca ela divide aqui em dois conceitos. Então, ou a nota é 0, ou a nota é 2,5, que é metade, ou a nota é 5, tá? Opa. Ou a nota é 5. Então, são três conceitos, 0, 1 e 2. Normalmente é assim, tá? Pode variar de acordo com a prova e tal, mas isso vai ficar claro quando você analisar a nota aqui, tá? Então, esse aqui é o ponto crucial, ponto-chave para você elaborar o seu recurso nessa parte de desenvolvimento, tá? Porque o desenvolvimento é onde está a maior parte da nota, onde você vai conseguir a maior parte dos pontos. Então é isso aqui que você precisa entender para fazer o seu recurso. Vamos ver como é que ficaria a estrutura? Vou botar aqui para você. Vou botar tudo logo e a gente vai analisando. Então, a estrutura do recurso ela deve ser dividida aqui em três partes, tá? Primeira parte é, novamente, o objetivo do recurso, ele vai deixar claro no início o que você quer. Depois você vai fundamentar isso de forma estratégica e, por fim, você vai concluir e reforçar o pedido, tá? Então, para iniciar, você vai colocar assim, ó, prezado examinador. Aqui você pode colocar o azinho também, prezado examinador ou examinadora. Solicita-se a revisão da nota atribuída ao quesito 2.1 ou 2.2 com vistas à majoração para a nota tal. Aí você já coloca qual é o quesito que você está questionando e qual é a nota que você quer. Bruno, você usou solicita-se aqui, né? Eu posso colocar solicito? Pode. O recurso, ele tem por característica ser individualizado, certo? Então é uma pessoa solicitando uma majoração. Então eu posso colocar na primeira pessoa. Prezado examinador,
solicito que seja revista a minha nota. Não tem problema nenhum, fica muito bom, tá? O que você não pode fazer é, eu já vi professores fazendo isso, tá? Prezado examinador, eu, Bruno Pinheiro Marques, solicito a majoração da minha nota. Se você colocar o seu nome no texto do recurso, você está eliminado, a banca não vai nem ler o seu recurso. É indeferir na hora, ela não pode ler o recurso, por quê? Porque é a identificação do candidato ali, tá? Não é que você vai ser eliminado, porque você só seria eliminado se fizesse isso na sua folha de resposta definitiva, mas o seu recurso não é lido, ele é indeferido preliminarmente, tá? Então nada de colocar seu nome no recurso. Mas você pode usar a primeira pessoa, né, do singular, então eu solicito, ou você pode usar a voz impessoal, solicita-se, opina-se, sugere-se e etc, tá? Então você deixou claro aqui o que você quer. Agora você vai organizar o seu fundamento. E o fundamento, gente, é básico, é o quê? É você comparar o que está no padrão de resposta com a sua redação. Então, ó, segundo o padrão de resposta, para ganhar o conceito X, o candidato precisava atender aos seguintes critérios. Aos seguintes critérios. E aí aí você vai citar aqui qual é o critério para você poder receber a nota máxima. É só pegar o texto que está lá no padrão de resposta definitiva referente ao conceito. Então tá lá, conceito 1. Para tirar o conceito 1, abordou não sei o que, não sei o que. Aí você pega esse abordou não sei o que e joga aqui. Então, precisa atender aos seguintes critérios. Abordou não sei o que, abordar não sei o que lá. Beleza? Colocou aqui qual era o critério. Aí, você vem agora com a sua redação. Tais critérios estão presentes no meu texto, conforme se depreende das linhas tais e tais. Aí você vai citar os trechos do seu texto que atendem ao critério que você quer que a banca te dê. Então aqui, se você colocou o conceito 2, você vai citar os trechos do texto que atendem ao conceito 2. Se você colocou aqui o conceito 3, você vai citar as partes do seu texto que atendem ao conceito 3. Basicamente isso, tá? Então essa parte aqui do fundamento, ela fica um pouquinho mais extensa, porque é a parte onde você realmente vai estar fundamentando a sua resposta. Aí, beleza. Finalizou essa parte, aí você vem, ó. Apesar de atender ao conceito tal, que é o que você está pedindo aqui, por exemplo, vamos supor que é o conceito 3, a nota atribuída ao quesito 2.1 aqui foi de apenas... Aí você coloca a nota referente ao conceito 2, ou ao conceito 2,5, ou ao conceito 1, ao conceito que você tirou, tá? Então, solicita-se a majoração da nota atribuída ao conceito para, aqui é ao quesito, tá? Atribuída ao quesito 2 ponto tal, para, e aqui você coloca a nota que você quer ganhar, que é a mesma nota que está aqui. Veja que nesse caso da estrutura do recurso, eu não preciso nem trazer referência técnica. Por quê? Porque a referência técnica é para poder inserir ou excluir alguma coisa no padrão de resposta. Aqui eu quero o quê? Aqui eu quero só mostrar para a banca que eu respondi ao que está lá no padrão de resposta. Então eu mereço uma majoração por isso. Então aqui você vai estruturar dessa forma, bem mais simples de fazer, beleza? Só que você precisa tomar alguns cuidados e a gente vai falar sobre isso lá na frente. Agora a gente vai falar sobre o recurso de gramática. Tá? Quando você pegar seu espelho de correção, a banca vai colocar aqui os aspectos microestruturais. Tá? Vai vir aqui grafia, morfossintaxe, pontuação, propriedade vocabular. Alguns vai vir só ortografia, morfossintaxe e propriedade vocabular. Então, você vai entender que grafia aqui no caso seria ortografia e a pontuação vai estar dentro de morfossintaxe. Tá? A banca tem esses dois espelhos aí referentes aos aspectos microestruturais. E aí aqui a banca vai marcar, ó, aonde você errou. Nesse caso aqui, tem esses erros de gramática. Linha 10, o candidato cometeu um erro de grafia. Tá vendo que isso aqui é batalha naval, não sei nem se jogou batalha naval, mas isso aqui é batalha naval. Ó. Na linha 11, o candidato cometeu um erro de pontuação. Na linha 12, cometeu um outro erro de grafia. Na linha 24, erro de grafia. Na linha 27, erro de grafia. Beleza? Então, você identificou os seus erros. Aí, você vai ter que ir lá na sua redação, dar uma olhada e verificar se tem algum desses casos, cabe recurso, tá? Nesse caso das questões de gramática, não adianta você ficar inventando moda, né? Porque tem a norma padrão, né, que exige algumas regras. Se você não cumpriu as regras, acabou. Agora, tem algumas situações em que a gramática, ela permite faculdades, né? Então, é facultativo o uso de determinadas normas ou não. Então, às vezes, o examinador marca como um erro
uma situação em que é facultativo. E aí é nessa situação que você consegue recorrer. Outros aspectos que você pode recorrer é a questão da legibilidade. Às vezes o examinador não viu uma vírgula, não viu um acento, e aí você destaca para ele, ó, o acento está ali e tal, aí ele vai olhar com mais calma e ver se encontra aquele acento ou aquela pontuação, beleza? E como é que você vai recorrer? Você vai recorrer da seguinte forma, ó, vou colocar aqui para você. O objetivo do recurso, fundamento e a conclusão, reforço do pedido, tá? Exatamente igual ao outro. No objetivo do recurso, vai colocar prezado examinador ou examinadora, solicita-se a revisão do erro X, aí você vai colocar aqui o erro de ortografia, de morfossintaxe, de pontuação, de propriedade vocabular. Na linha, aí você vai colocar qual foi a linha que você cometeu o erro. O trecho completo aí você vai pegar e reescrever o trecho, por exemplo, aqui na linha 11, né, teve um erro de pontuação. Então você pega e transcreve aqui o trecho inteiro onde está a linha 11. Às vezes você pega um pouquinho da linha 10, às vezes um pouquinho da linha 11 para poder inserir o trecho completo. Só para ficar mais fácil, para o examinador às vezes não precisar nem ir lá na sua redação, ele só olha isso aqui, tá? Beleza, trouxe isso aí. Agora você vem. Provável que o erro tenha sido marcado por... Aí você vai citar a justificativa que você entende que a banca usou para poder te apontar o erro, né? Então, por exemplo, aqui a banca entendeu que por se tratar de um adjunto adverbial deslocado, era necessário o uso da pontuação. Beleza? Então é provável que o erro tenha sido marcado por ausência de vírgula para separar adjunto adverbial deslocado. Essa é a regra. Aí vem, contudo, ao reler o trecho completo, percebe-se que não há desvio gramatical. Isso porque a norma padrão traz, nesse caso específico, aí você pode citar aqui os adjuntos adverbiais deslocados de pequena extensão, isto é, com menos de 3 palavras, não precisam de indicação de vírgula. Né? Aí você pegou um caso facultativo da gramática e inseriu aqui no seu recurso, beleza? Fez essa inserção, fundamentou legal, vem a conclusão. Sendo assim, solicita-se a revisão do erro X na linha X com vistas à majoração da nota. Acabou. É um recurso de gramática que tem que ser bem sucinto, bem objetivo, trazendo a regra. Essa regra é fundamental. E, novamente, eu já vi professores fazendo recurso sem levar em consideração isso, tá? Por exemplo, tá? Recurso assim, ó, não identifiquei nenhum erro de gramática nessa linha. Esse recurso, ele não vai ser conhecido pela banca. Ora, é mais ou menos assim, a banca marcou um erro, aí você manda para a banca assim, banca, não tem nenhum erro. Como que não tem um erro? Eu marquei um erro. Né? Eu não vou ficar olhando esse recurso. Precisa do quê? Precisa ser fundamentado. Uma das exigências do recurso é que ele seja fundamentado. Então você precisa fundamentar. Mesmo que você olhe para a linha e fale assim, cara, não tem erro aqui, você precisa usar essa estrutura, entender por que será que a banca marcou erro e aí fundamentar com base nisso para poder pedir para ela retirar. Outra coisa que não pode fazer em recurso de gramática, tá? Presta bem atenção. Você não pode repetir a mesma argumentação. Então, você pegar o mesmo recurso que você fez. Ah, a banca tirou acento na linha 10 e na linha 14. Aí eu pego o mesmo recurso da linha 10 e jogo lá na linha 14. Só muda a linha. Não, isso aí é recurso idêntico, semelhante. A banca normalmente ela desconsidera um deles, tá? Então, é um recurso para cada erro gramatical, de forma que não caracterize semelhança ou falta de fundamentação. Beleza? Massa! Então, para os dois tipos de recurso, quais são os cuidados necessários que você precisa levar para a prova? E isso aqui está expresso lá na página de recurso da banca Sebrasp. Quando você vai interpor o recurso, ela já coloca isso aqui, tá? Então, primeiro, ó, não pode citar o seu nome no texto do recurso. Tá? Como a página lá da banca já é uma página sua, do candidato, quando você insere o seu recurso ali, a banca automaticamente já associa a sua inscrição. Mas não pode conter seu nome. Por quê? Porque o examinador ele não pode ver o nome de quem ele está corrigindo. Tá? É critério de isonomia do concurso. Então, nada de escrever o seu nome no recurso. A argumentação não pode ser idênticas ou semelhante. Tá? Não pode ser idêntico ou semelhante. Tá até errado aqui. As argumentações. O que isso quer dizer? Tá? E presta atenção de novo aqui, porque esse aqui é outro ponto muito importante também, para o recurso. Você viu que aqui eu trouxe várias estruturas de recurso? Né? Eu trouxe as estruturas. Muita gente já pensou o seguinte, eu vou lá, vou pegar essa estrutura e montar meu recurso com base nessa estrutura, sem mudar nenhuma palavra. E aí acaba que você pode acabar rodando, tá? Por quê?
Porque se você pega essa mesma estrutura de recurso que está aqui nesse vídeo e outros candidatos fazem a mesma coisa, quando a banca receber, vão ser tipo 10, 15, 20 recursos com a mesma estrutura, igualzinho. Aí a banca pode falar, opa, esses recursos aqui eles estão semelhantes, então indefere todos, tá? Isso quer dizer o quê? Que você tem que pegar a ideia dessa estrutura, tá? Pega a ideia, mas escreva com as suas palavras o seu recurso e não mande seu recurso para ninguém. Tem gente que faz o recurso e manda lá no grupão do WhatsApp. Ó, galera, olha aí meu recurso, vê como é que eu fiz. Aí um outro espertão lá pega o recurso, faz o recurso dele com base no seu, aí quando a banca olha, e os dois recursos estão igual, pega e indefere o seu e o dele. Aí você roda. Então, nada de disponibilizar recurso para a galera. O recurso é seu, foi você que fez, faz do seu jeito bonitinho ali e pronto. Se você é professor, vai fazer recurso para alguns candidatos do concurso, presta atenção nisso também. Não adianta você copiar a mesma estrutura e replicar para todos, não, porque você pode estar prejudicando todos os candidatos. Então, é fazer um recurso para cada candidato, tá? Montar estruturas diferentes, argumentos diferentes. Dá mais trabalho? Dá, por isso não pegue muitos recursos. Aqui, né, no site que você concursado, inclusive, a gente limitava a quantidade de recursos por professor justamente para que ele não fizesse esse copia e cola, porque ele fizesse de fato o recurso, tá? Então, muita atenção a isso. Segundo, o recurso não pode ferir qualquer uma das especificações estabelecidas no edital. E aí vem as regras de questionar o padrão de resposta definitivo, que já não cabe mais, só vale lá no preliminar. Não pode ter recurso sem fundamentação, não pode citar nome, etc. Então, todas as regras que estão no edital referentes ao recurso, elas têm que ser obedecidas, tá? Inclusive, uma delas é o prazo, tá? Normalmente, o prazo de interposição de um recurso da Banca Sebrasp é de 2 dias. Em alguns estados, como tem leis específicas relacionadas para concurso, aí a banca tem que conceder 10 dias úteis, tá? Mas, normalmente, quando não tem, é 2 dias mesmo, rapidão. E o segundo dia acaba às 6 horas da tarde. Então, tipo assim, é corridaço. Muita gente acha que até 23h59 perde recurso, então tem que ficar atento também ao prazo, que está relacionado também às regras aqui previstas no edital, beleza? O recurso não pode conter palavras ofensivas à banca ou à instituição. Eu sei, às vezes você está exaltado, você, cara, pô, eu fui bem o examinador aqui, mongol, pegou e fez a prova errada, corrigiu errado esse negócio aqui, cara, que saco. Você tá puto com a banca. Mas na hora que você for escrever seu recurso, você tem que ser um cordeirinho, tem que ser tranquilo, prezar da banca, da outra banca. Apesar do zelo na correção, verifica-se que talvez tenha passado essa informação sem ser percebido por Vossa Senhoria. Nesse nível, assim, bem tranquilo, bem relax. Depois de escrever o recurso, agora vê se lê isso aí, seu examinador filho de uma égua. Né? Então, aí você pode xingar, pode falar o que for, mas na hora que você está escrevendo seu recurso, seu texto tem que ser respeitoso, tá? Tanto com a banca como com a instituição do concurso, beleza? E por fim, cuidado na hora de contratar alguém para elaborar o seu recurso. Durante essa aula aqui eu vim citando alguns exemplos de recursos que eu vi de outros professores. E como é que eu fiquei sabendo desses recursos? Porque às vezes os alunos contratavam o recurso do professor, não tinham de segurança, entravam em contato comigo, contratavam o meu serviço de recurso, me mandava o recurso do professor e eu falei, cara, ainda bem que você entrou em contato comigo, porque seu recurso ia ser indeferido. Então, assim, muito cuidado, tem muita gente com vontade mesmo, sabe da importância do recurso e quer ajudar, né? Mas nem sempre conhece todas essas regras, todas essas questões dos conceitos, desses cuidados para elaborar um recurso para a Banca Sebrasp. Então é importante que você conheça, mesmo que você não vá fazer o seu recurso, para que quando você receba o recurso pronto, você saiba analisar e ver se o recurso está de acordo com esses critérios, com esses cuidados, beleza? Então, para poder resumir e você fazer seu checklist aí, quando for entrar com recurso contra o resultado da prova discursiva, é importante que você considere as características principais, que ele tem por objetivo aumentar a nota de candidato, então não vai perder ponto, é só aumentar a nota. Não pode questionar o padrão de resposta definitivo, logo não precisa de referência técnica, tá? Então você não vai mais questionar o padrão de resposta, porque ele já é o definitivo, então você não precisa citar lá a referência, etc, tá? Você pode citar? Pode, mas não precisa. Deve ser tempestivo e ficar atento ao horário, tá? A Banca Sebrasp às vezes vai só até às 18 horas. Deve ser claro, curto e objetivo. Quanto menor o seu recurso, melhor para o examinador. Ele vai olhar, opa, um recurso pequenininho aqui, ele vai ler todo o recurso tranquilo.
Agora você faz um recurso gigante, meu amigo, o cara vai olhar assim, putz, nem, e vem para ele tudo desformatado. Você vai botar lá negrito, não sei o quê. Quando vem para ele, vem um textão, um bloco de texto, assim, todo sem formatação. E aí ele vai ler aquilo ali e fala, caramba, começar a ler, ele vai parar no meio, enfim. Então, quanto mais objetivo, quanto mais claro você for no seu recurso, melhor, tá bom? Porque aí é mais fácil do examinador ler, ele vai ler com mais atenção e vai entender melhor o que você está pedindo. Depois, pode ser redigido na primeira pessoa do singular, né, tipo eu solicito, ou na voz impessoal, que é solicita-se. O pedido deve levar em consideração os conceitos do padrão de resposta, e aí aqui a gente não vai considerar preliminar o padrão de resposta definitivo, tá? Então, o pedido deve levar em consideração aqueles conceitos que a gente viu aqui. Por fim, deve ser respeitoso e não pode distratar a banca examinadora, aquilo que a gente já falou, escreve bonitinho, guarde seu ódio no seu coração, depois você coloca ele para fora em outro lugar que não seja o recurso, tá bom? Se você tiver ficado com alguma dúvida, pode mandar um e-mail aí para mim, ou uma mensagem no Instagram e no Telegram. E já te adianto que talvez durante a fase de recurso, né, se você estiver numa fase de recurso ou concurso, e entrar em contato comigo, pode ser que eu demore um pouco mais para responder, justamente porque eu vou estar elaborando recurso, vou estar ajudando os professores a elaborarem, então é um momento em que eu fico meio inacessível. Mas se você tiver antes da prova, quiser tirar alguma dúvida ou depois, enfim, fique à vontade, ou entre em contato direto com o pessoal do Você Concursado, que eles podem te ajudar também, beleza? Então, um forte abraço, bons estudos e bom recurso, né, se for necessário. Um abraço.